Fala, gurizada, vamos dar sequência então para o nosso módulo de figuras de linguagem, falando agora de mais 3 figuras que caem muito nas provas que você vai fazer. Lembrando sempre que você tem que priorizar o estudo de algumas figuras que aparecem mais. E aí, professor, como é que eu vou saber as que aparecem mais e tal? Tá brincando? Como é que você vai saber que figura que aparece mais? Quem fez isso fui eu, né, velho? Você acha o quê? A gente dá tudo pronto pra você, o seu trabalho é só estudar. É estudar e fazer questão pra treinar, 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 estudar e fazer questão pra treinar. Professor, acho que meu computador travou aqui, tá repetindo. Estudar e fazer questão pra treinar. Acabou, o resto é a gente que faz. Professor, o senhor me irrita um pouco com essas repetições. Irrita? É estudar e fazer questão pra treinar, estudar e fazer questão pra treinar, estudar... Olha pra cá. Hipérbole, eufemismo e sinestesia, meu velho, 3 figuras que você tem que dominar e eu vou garantir pra você que elas vão estar na sua prova. E aí você vai ver como e por quê. Primeira delas é isso aqui, são figuras relacionadas à metáfora. Você lembra da aula passada, que a gente viu as 3 primeiras figuras e que eu falei pra você assim, ó, tudo é metáfora. Tem várias figuras de linguagem que podem ser tipos de metáfora. E aí você ficou me olhando meio assim, né? Tudo é metáfora, eu acho que esse cara tá viajando. Não, tem diferenças. Você quer ver uma coisa? Essas 3 figuras aqui, hipérbole, eufemismo e sinestesia, estão diretamente relacionadas à metáfora porque elas são tipos mais específicos. Então o aluno não precisa ficar com medo assim, ó. Ele vai perguntar na prova se essa frase aqui é metáfora ou hipérbole. Não, porque se é hipérbole também é metáfora. É um uso mais específico. Professor, eu nunca aprendi dessa forma, pra mim era uma coisa separada da outra, é o que eu te falei no início do módulo. Você fica decorando os trecos, fica decorando os bagulho, sem saber a relação de um com o outro. Aí você fica estudando lá, tais figuras de linguagem, tais figuras, decorando o conceito, fazendo mapa mental, fazendo não sei o que. Não, relaxa, estabelece relação. Verifica que tem figuras que são mais abrangentes e outras que são mais específicas. O que é hipérbole? Consiste no emprego de expressões ou palavras com sentido exagerado, extrapolado. Hipérbole é exagero. Lembra do hiper de hipérbole? É um troço exagerado. Exagerou é hipérbole. Hiper alguma coisa. Só que não é qualquer exagero. É um exagero figurado. Então olha aqui, ó. Rios te correrão dos olhos, ó, se chorares. Rios te correrão dos olhos, se chorares. Rios te correrão dos olhos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. É possível chorar rios? Rios de lágrimas? Professor, é possível. Não é. Porque o senhor não viu eu mal, porque eu rodei ano passado, professor, quando eu me lembro, eu já começo porque eu não passei, meu. Para. Professor, porque eu não... Para. É porque eu não fui bem na prova. Você não estava nem perto do que você está ficando preparado agora. Mas nem perto. Você está no módulo de figuras de linguagem, tem um horror de coisa para estudar ainda e você já está se sentindo mais preparado para a prova. Imagina quando chegar no final e você tiver estudado tudo. Então para com esse negócio de... mas eu tenho certeza que eu chorei rios. Não, tu pode ter chorado um copinho de lágrimas, que já é chorar pra caramba. Chorar um balde, se você chorou, cara, chorar um balde. Agora, rios não. É um exagero em sentido figurado, isso é uma hipérbole. Mas daí eu pergunto, no momento que você não tá literalmente chorando um rio, isso também não é uma metáfora? É. Então a metáfora não é uma figura de linguagem que você vai ficar estabelecendo. É metáfora ou é hipérbole? Pode ser os dois. Pode ser os dois ao mesmo tempo. Professor, é isso que eu odeio em português. É isso que eu odeio, isso que eu tenho raiva. Porque as coisas parecem que elas não são. Uma hora pode ser, não pode ser, depende do contexto, talvez seja, me irrita, eu gosto de biologia. Que daí biologia é o troço que eu estudei e acabou. É por isso que as áreas são diferentes. Português depende do contexto. Você não pode estudar português como você estuda biologia, porque são coisas diferentes. Então você tem que entrar no conteúdo, entender como ele funciona, e aí as coisas vão passar a fazer sentido para você, que nem já estão fazendo. Hipérbole é um tipo específico de metáfora. Queria gritar 700.000 vezes como são lindos os burgueses. Deixa eu perguntar uma coisa para você.
Dá pra gritar literalmente 700 mil vezes? Ah, professor, meio exagerado, né? Isso, hipérbole. Um tipo específico de metáfora que consiste no exagero. Barbada, depois que você entendeu isso, não tem... Olha que legal o que eu fiz pra você. Pode ser utilizada como recurso argumentativo em textos publicitários. Ó, já me empolguei. Me empolguei. Qual é a prova que vai cobrar isso? Tô empolgado. Qual é a prova que vai cobrar isso? Qual é a prova que, diferentemente dos principais vestibulares, em vez de cobrar figura de linguagem de um jeito direto, cobra de um jeito indireto, envolvendo uma interpretação? Enem, cara. Enem. Que figura de linguagem foi usada aqui com esse mosquito gigantesco? Não deixa a dengue crescer. Que é isso? Uma hipérbole. Olha o tamanho desse mosquito. É assim o tamanho de um mosquito da dengue? Tem uns objetos aqui, ó, pneu e não sei o que, pra você comparar o tamanho. É desse tamanho o mosquito? Claro que não. Então isso é uma hipérbole. É um exagero. Eu exagero o tamanho do mosquito, transmissor da dengue, pra mostrar pra você que a gente não pode deixar a dengue crescer, porque senão ela vira um monstro. E eu tô fazendo uma relação do mosquito da dengue com a própria dengue numa relação hiperbólica. E aí você quer ver que legal, você quer ver que legal, você quer ver que legal, você quer ver que legal? Tô empolgado. Tô empolgado. Quando eu me empolgo, a coisa vai. Você assistiu a aula passada? Assistiu a aula passada? Tem uma das 3 figuras de linguagem da aula passada que tá presente nessa imagem também. Olha aqui, ó. Não deixa a dengue crescer. E eu tô representando o mosquito crescendo. Uma relação metafórica entre o mosquito da dengue e a própria dengue é uma relação de quê? Como é que é o nome disso? Vai, adoro ler Machado de Assis. Tu não tá lendo o Machado, tu tá lendo o livro do Machado. Eu tomei 2 garrafas d'água, você não tá tomando a garrafa, você tá tomando a água que tá dentro da garrafa. Quando eu digo não deixa a dengue crescer, não é a dengue, é o mosquito da dengue. Que figura de linguagem é essa? Metonímia. Viu o que você acabou de fazer? Você está conseguindo interligar as coisas, velho. Você está quebrando paradigmas. Você está estudando português como você nunca estudou, conseguindo ver relação com as coisas fazendo sentido. É isso que vai fazer a diferença na hora da prova. É esse raciocínio, é essa associação. Eu estou te mostrando o conceito, estou te mostrando a aplicação prática. É isso que vai estar na tua prova. Olha esse aqui, o eufemismo. Por que tu tem que estudar figuras de linguagem relacionando? Já parou para pensar que o eufemismo é o contrário da hipérbole? O eufemismo é o contrário da hipérbole. Olha aqui. Consiste no emprego de palavras ou expressões que diminuem o impacto, suavizando uma ideia. O contrário de exagerar não é suavizar? Cara, fica muito mais fácil memorizar quando você associa as coisas. Quando você fica na frente de uma lista. Hipérbole, exagero. Eufemismo, suavização. Na hora você lembra, no dia da prova você vai esquecer. Porque é uma memorização que não tem relação uma coisa com a outra. Se você pensar, hipérbole e eufemismo, eu estudei as duas juntas, por quê? Porque uma é o contrário da outra. Hipérbole é mais fácil de lembrar que é o exagero, porque hipérbole, exagera. Eufemismo é um nome mais difícil de gravar. Mas se tu gravar que o eufemismo é o contrário da hipérbole, ele é a suavização de uma ideia. Olha aqui. Quando a indesejada das gentes chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Quando a indesejada das gentes chegar. Isso é um eufemismo para a morte, cara. O mais comum na literatura brasileira é você ter a suavização da ideia da morte, porque a ideia da morte é uma coisa muito complicada, né? Lidar com a morte é difícil. Então não é que morreu, foi pro céu, descansou eternamente. A gente usa expressões que suavizam a ideia da morte. Isso é um eufemismo, é o contrário de exagerar. Indesejada das gentes é um eufemismo para a morte. Que se você parar para pensar, também é um tipo de metáfora, né? É uma metáfora para a morte, ela não é a indesejada das gentes, literalmente. Só que uma metáfora que suavize uma ideia é uma metáfora mais específica, a qual se dá o nome de eufemismo. Quando você continua, não chorem que não morreu, diz Álvares de Azevedo. Era um anjinho do céu que o outro anjinho chamou. Olha aqui, um anjinho do céu que chamou outro anjinho. Isso é uma metáfora para a morte, do tipo eufemismo, porque suaviza uma ideia. Viu como fica muito mais fácil estudar assim, cara?
Muito mais fácil. Porque daí as coisas fazem sentido pra você, você interrelaciona. Olha esse eufemismo aqui. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. A pessoa que não gosta de ser chamada de fofoqueira, né? Fofoqueira não. É que nem quem diz assim, não, eu não tô mentindo. Eu tô omitindo uma informação, que é diferente, mentiroso. Mentiroso. Não, professor, eu não minto, eu só omito. Mentiroso. Tu tá suavizando a tua mentira. Suavizou a mentira. Eu não sou fofoqueiro. Não, porque isso aconteceu mesmo, eu só fui alertar o meu fofoqueiro. Fofoqueiro. Não, mas eu só fui fofoqueiro. Fofoqueiro. Não, mas aconteceu mesmo. Não precisa ser mentira pra ser fofoca. Se você foi contar o que não interessa, é fofoca. Fofoqueiro. Nossa, professor, que horror, você tá me xingando. Eu adoro uma fofoca. Adoro, gosto da treta, da fofoca ali. Fofoqueiro. Aqui, se ela não é fofoqueira e sim produtora de biografias orais não autorizadas, o que ela tá tentando fazer? Suavizar o fato de que ela é fofoqueira. Isso é um eufemismo, cara. E a gente chega na última. Viu como é tranquila a aula de hoje? Tranquila. Chegamos na última. Sinestesia consiste na mistura das sensações relacionadas aos 5 sentidos humanos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tem que memorizar essa, porque cai pra caramba em aula. Quando eu falo de sinestésico, eu tô falando dos sentidos. Grave isso aqui. Visão, audição, olfato, paladar e tato, que você já sabe que são os 5 sentidos humanos. Quando um texto, literário ou não, misturar esses sentidos, você está diante de uma sinestesia. Olha o exemplo mais comum da literatura. Se você estudou uma vez na vida sinestesia, era esse o exemplo. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. Meu velho, olha aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Sonora audição, tá? Que sentido humano é esse? Audição, já tá até ali. Colorida. Deixa eu perguntar pra você. Como é que você percebe que algo é colorido ou não? Através de qual dos sentidos você percebe a cor? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Visão. Então eu já tenho a mistura, ó. Já tenho a mistura. Sonora audição, audição. Colorida, visão. Tá aqui a referência. Agora, do aroma. O aroma faz referência a qual dos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar ou tato. Ó, aroma é olfato. Eu tenho a mistura entre 3 sentidos humanos, isso é interpretado como uma sinestesia. Barbada demais. É tão barbada que a gente já pode ir treinando mais figuras de linguagem que a gente aprendeu nessa aula e na anterior, porque você é um cara que está treinando de verdade, está melhorando a sua capacidade de percepção, e é assim que você vai construindo, com revisões e melhorando seu repertório. Que figura de linguagem tem aqui, ó? Nasce amanhã e a luz tem cheiro. Uma manhã é um ser vivo para literalmente nascer? Não. Então quando eu atribuo característica de seres humanos para amanhã, nascer, que figura de linguagem é essa? Personificação, viu como você sabe? E além de personificação, vamos! Além de personificação, qual é o outro nome que a personificação tem? Qual é o outro nome que a personificação tem? Prosopopeia, viu, cara? Tu tá pegando, cara. Tu tá pegando, tu tá aprendendo. Personificação ou prosopopeia. Luz tem cheiro, mesma coisa. A luz não tem cheiro. Não tem cheiro de verdade. Eu tô dando condições de vida à luz. Personificação. Já estamos tão craque que estamos treinando uma figura de linguagem na outra. Olha aqui. Agora o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Eram assim teus cabelos, tuas pestanas eram assim, finas e curvas. Eu pergunto pra você, quando eu falo de cheiro, eu tô me referindo a qual dos sentidos aqui de cima? Olfato. A gente acabou de ver isso, falou em aroma. Quando eu falo de áspero, como que eu percebo que algo é áspero? Passo a mão assim para ver que é áspero através de qual sentido? Tato. Misturei o tato com o olfato, sinestesia, figura de linguagem tranquila demais de perceber. Beleza, meu velho? Fica tranquilo para você. Então aqui, ó, a gente estudou 3 figuras de linguagem na aula passada, 3 figuras agora. E eu prometi para você que a gente vai numa escala hierárquica das figuras de linguagem mais importantes. Então, metáfora, metonímia e prosopopeia se destacavam
hipérbole, eufemismo e sinestesia. Essas 6 você tem que dominar. Nesse último exemplo aqui, galera, a gente tem a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a polícia dissolve o meeting. A Pena escreve, vem da sala de linotipos, a doce música mecânica. Deixa eu perguntar pra você. Música. Vamos começar com ela. Música se refere a qual dos sentidos? Como é que você percebe a música, hein? Hã? A audição. E como é que você percebe que uma música é doce? Atribuir doce. Como é que você percebe doce ou salgado? Ó, é da sensação que a gente não tinha aparecido. Paladar. Em 3 exemplos eu te mostrei as 5 sensações aparecendo, os 5 sentidos humanos que podem aparecer misturados. Com isso aí você está muito mais que bem preparado a reconhecer a sinestesia em qualquer prova. É só relacionar a mistura de sentidos. Vamos dar uma olhada como isso caiu em questões. Nessa questão aqui, meu velho, olha o que está acontecendo, né? Vou começar lendo o texto para você. Virgínia, que já não se lembrava da meia dobra, toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia, era verdade, até aí nada demais. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me sim que em certa noite abotoou-se a flor ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar um beijo que ela me deu trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era o portão da chácara. Uniu-nos esse beijo, único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres, que rematavam em dor de aflições, que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio, vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia, aquela como tudo mais para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira coisa que eu quero saber, antes de pular para a próxima tela, que é a questão propriamente dita, é se você achou a leitura desse texto difícil. O que você achou? Eu achei. Pois é, professor, sabe? Eu já começo a ficar meio nervoso, assim, porque eu li ali e fiquei meio assim, ó, travei. Não. Machado de Assis é uma leitura difícil para a gente conseguir perceber a riqueza da linguagem com que ele trabalha. Então não tem problema, mas você conseguiu perceber o tom literário? Conseguiu perceber as construções em sentido figurado? É isso que eu preciso, porque olha aqui, ó. Dentre os recursos expressivos, questão da FUVEST, empregados no texto tem papel preponderante. Eita! A. Metonímia. Aí eu explico o que é metonímia para você. Já vem o conceito. Se você ficar treinando só o conceito para decorar, não adianta, tem que saber reconhecer. Tu viu alguma metonímia no texto? Não. Hipérbole, ênfase expressiva resultante de exagero. Achou algum exagero? Professor, tô meio na dúvida. Volta no texto lá, você não tem o vídeo aí para pausar e voltar? Volta lá e procura hipérbole, não vai ter. Alegoria, sequência de metáforas. Você conseguiu ver alguma metáfora daquelas clássicas assim, né? Metáfora, uma comparação implícita? Pois é, professor, tô meio na dúvida. Sinestesia, a gente acabou de ver a sinestesia, viu alguma? Prosopopeia, alguma atribuição de características humanas a algo que não é humano? Professor, já voltei aqui e não percebi nada. Pergunta uma coisa, predomina no texto anterior o sentido literal das coisas ou o sentido figurado? Se é um texto literário de Machado de Assis, ficou claro que aquele texto predomina o sentido figurado. O que eu ensinei para você sobre metáfora? A aplicação de sentido figurado é metáfora. Se você não encontrou nenhuma aplicação mais específica, você vai marcar a letra C, sequência de, metáforas logicamente ordenadas. Acabou? Acabou. O que acontece com o aluno que vai fazer a prova da FUVEST? Ele olha para 5 figuras de linguagem, volta no texto anterior, não encontra nenhuma e começa a ficar desesperado. Meu Deus, porque não tem nenhuma aqui, meu velho. Sentido figurado, metáfora. Das 6 figuras de linguagem que eu te apresentei até agora, 5 estão aqui. Na questão da FUVEST, apenas o eufemismo não apareceu. Tu lembra que eu te falei que a gente ia estudar em ordem hierárquica as figuras que mais aparecem e as que menos aparecem? Eu não te menti. Das 6 que a gente estudou nas últimas 2 aulas, hoje e na anterior, estão 5 aqui. E aí vou lá, a UERJ, e cobrou a outra que não apareceu, ó. Para valorizar poeticamente os violinos, combinam-se 2 figuras de linguagem, o eufemismo, que é a suavização de uma ideia, e a personificação que apareceu de novo, questão da Estadual do Rio de Janeiro.
Qual é a alternativa que tem ao mesmo tempo eufemismo e personificação? Resposta certa, letra D. Logo estarão frágeis demais para serem tocados e serão, segundo Fausto Cassiatori, ele está falando dos violinos, né? Curador do Museu do Violino de Cremona, colocados para dormir. Meu velho, colocados para dormir é a suavização da ideia de que os violinos serão aposentados, não vão ser mais utilizados. Vamos jogar fora esses violinos, eles serão colocados para dormir. Estou suavizando uma ideia que não é da morte, porque são violinos, mas é do abandono, do não uso mais desse instrumento. E ao mesmo tempo isso é uma personificação, porque violinos não dormem. Então eu estou atribuindo características humanas a ele. A única alternativa que tinha ao mesmo tempo ambas era a alternativa letra D. Tu viu que barbada? Depois que você entende, depois que você percebe os conceitos e consegue aplicar, você está preparado para acertar qualquer questão de figuras de linguagem. E assim a gente vai. Estamos caminhando o nosso módulo de figuras para dominar elas, estudar da maneira correta, interrelacionando, para daí memorizar mais fácil e conseguir acertar mais questões na prova. Valeu, galera! Por hoje é só, já foram 6 figuras de linguagem, daqui a pouco tem mais. Se aquece aí que a gente vai continuar dominando. Beijo do Lauro e até a próxima!